Seja bem-vindo para mais um vídeo do Fé Geek, o canal que coloca o cristianismo de frente com a cultura pop, de um jeito que você nunca viu, isso eu te garanto. E hoje a gente vai analisar um tema super pedido aqui do canal, sobre uma série que com certeza revolucionou o entretenimento pela televisão. Bora falar hoje sobre Breaking Bad, um dos maiores fenômenos da televisão mundial. Mas o que tem a ver Breaking Bad com a Bíblia? Como assim? O que você vai tirar de lição? É para isso que você veio, é para isso que eu tô aqui. Então bora, que essa analogia vai ficar sensacional. Bora pra vinheta? Então bora! Antes, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever nesse canal. É importante que você se inscreva, é importante que você deixe o seu like pro YouTube ver que a gente existe, né? E aí a gente possa alcançar mais pessoas com a palavra de Deus que está aí caminhando ao lado da cultura pop, mas que precisa ser mostrada para quem não sabe, para quem ainda não percebeu. Tem uma mosca aqui que tá me irritando muito, cara. E também quero te convidar a seguir a gente lá no Instagram e também no TikTok, porque lá nós postamos devocionais diariamente para você acordar já conectado com Deus. Especialmente essa semana estaremos falando sobre o Oscar 2023, sobre os filmes aí que foram indicados ao Oscar. E você não pode deixar de acompanhar ali esses devocionais, esses posts carrossel que a gente às vezes faz collab com outros perfis. Também estamos com a série lá, Lições pelo Trono, que toda quinta a gente fala sobre uma casa de Game of Thrones. É legal, cara, você precisa entrar nesse universo das nossas redes sociais, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, vai ser de muito bom proveito, beleza? Bora logo pro vídeo. Criada e produzida por Vince Gilligan, Breaking Bad foi ao ar pela primeira vez em 2008, pelo canal AMC. Breaking Bad é composta por 5 temporadas contextualizadas em Albuquerque, no Novo México. Lá nós acompanhamos a vida de Walter White, um professor de química que foi diagnosticado com um câncer no pulmão e recebeu aí uma previsão de apenas 6 meses de vida. Por causa disso, ele fica meio paranoico e decide entrar aí no meio do crime, né, do tráfico de drogas. Então ele começa a produzir ali metanfetamina para que a renda que ele vai conseguir com isso assegure o sustento financeiro da família depois que ele morrer. Principalmente porque ele sabe que a sua esposa está grávida e também que o seu filho ele tem ali paralisia cerebral. Breaking Bad em 2014 foi consagrada como a melhor série de drama lá no Globo de Ouro, juntamente com o prêmio de melhor ator aí pro Bryan Cranston, que interpretou o Walter White no seriado. Mas então, o que esse seriado, tão aclamado pela crítica, tão aclamado pelo público, pode ter de lições espirituais para minha e para sua vida? Quais lições do reino a gente pode encontrar em Breaking Bad? O que a gente pode achar de bíblico na trama escrita pelo Vince Gilligan? Bora lá? Gostaria de alertar agora a todos os internautas e telespectadores que a partir de agora você pode receber spoilers. Pode não, vai receber muito spoiler, porque aqui a gente vai usar analogia, então a gente vai precisar dar spoiler e contar elementos da série, beleza? Lá em Salmos 42, nós vemos o salmista dando um grito de desespero, suspirando então pela renovação da presença divina. E aí ele tenta lutar com as suas dúvidas sem perder a fé em Deus. No verso 7 desse capítulo, o autor afirma que um abismo atrai o outro, né? Um abismo chama o outro. Ou que um mal precede de outro mal, depende da sua versão aí. Isso na mesma proporção de que o bem antecipa outro bem. Uma coisa boa antecipa outra coisa boa, certo? A lição que fica é: quando a gente comete um pecado considerado pequeno aos nossos olhos, isso pode levar sempre a cometer um pecado maior. Porque o que a nossa mente humana projeta? Bom, eu pequei aqui. Então, se eu pequei aqui, não tem problema se eu já pequei aqui, pecar ali também, entendeu? Ah, então eu vou pecar aqui também, já que eu pequei aqui. E aí eu peco ali. Porque assim, o que adianta, né? Eu vou ter pecado já mesmo e tal. Isso vai criando uma espécie de espiral, onde cada vez mais você vai se mergulhando nos pecados e entrando em coisas que depois, quando você for ver, nem tem como sair mais. E assim começa a vida de Walter White. Como que ele entrou no crime? Ele tinha a intenção de quê? De
de deixar uma renda ali para sua família após a sua morte, né? Ele não queria que a família dele passasse fome depois que ele morresse. Só que quando ele entra nesse estilo de vida, rapidamente ele se vê ali numa rede de cartéis multinacionais e perigosos com pessoas altamente armadas e poderosas, e ele passa para produções em níveis absurdos, assim, é surreal o que começa a acontecer com a vida do Walter. E aí quando chega na quinta temporada, a gente não vê mais um Walter White que tá preocupado com o futuro da sua família. Não, a gente vê um Walter White, na verdade, ganancioso, almejando poder para si mesmo na produção de metanfetamina. Queridos, o mal, ele anestesia a nossa consciência, sabe? E aí numa brecha que você dá, numa concessãozinha que você dá em se corromper, a gente se sujeita automaticamente a ser novamente corrompido. Não é possível brincar com o pecado, não é possível brincar com Satanás. Porque ele se apresenta assim como um bichinho inofensivo, né? Mas depois ele vai crescendo até se tornar um leão faminto. Já falamos isso em vários posts, em vários vídeos. Cuidado para o teu pecado não crescer e ficar a ponto de não ser mais controlável. Lá no livro de Tiago a gente vê uma espécie de fluxo do pecado. Ali, primeiramente, o homem ele é tentado a realizar um desejo que, ao ser abraçado, será concebido. E aí dá luz ao pecado. Depois de consumado, o que acontece? Gera a morte. Então que a gente possa cortar o mal pela raiz e não entrar em nenhum tipo de ciclo pecaminoso para fazer com que a gente morra e nos torne piores do que um dia pensamos que poderíamos ser. Uma outra lição que a gente aprende é que, presta atenção, a boa intenção feita de maneira errada não deixa de ser errada. Além do Walter White, outro personagem que caiu nesse erro foi o rei Saul, lá da Bíblia. Ele foi o primeiro rei de Israel, ungido pelo Senhor, escolhido ali pelo profeta Samuel. Um homem forte, guerreiro, responsável, focado, concentrado, responsável ali por toda a militância do governo de Israel, a administração. E ele ia governar ao lado do profeta Samuel, que seria sua conexão direta com Deus. Assim que devia ser. De acordo com a lei lá de Levítico, apenas os levitas, da tribo de Levi, para quem não sabe, eram autorizados a oferecer holocaustos ou ofertas pacíficas ali. E nem mesmo o rei, no caso Saul, poderia se atrever a fazer uma coisa que só os levitas eram autorizados a fazer. Principalmente porque Saul era da tribo de Benjamim, não era da tribo de Levi. Só que uma vez Saul estava liderando uma batalha contra os filisteus e ele estava esperando os levitas chegarem ali no local para oferecer o holocausto ali, uma oferta para Deus. Só que eles não chegavam, estavam demorando muito e tal. E aí ele não esperou nem o profeta nem os levitas chegar no acampamento do exército. E ele foi lá e fez ele mesmo. Fez o que não era para fazer. Fez uma coisa que ele não estava autorizado a fazer. Uma coisa que Deus ordenou. Deus deixou bem claro quem tinha que fazer e quem não podia fazer. E por causa disso, ele perdeu o seu reinado. A partir daquele momento, Deus rejeita totalmente o reinado de Saul e a pessoa de Saul e vai procurar um homem para governar Israel segundo o coração dele. Da mesma forma que a intenção do Walter White lá fosse legítima em querer garantir o futuro para sua família, a forma que ele procurou para fazer isso foi absurdamente errada e isso acabou custando a própria vida dele, até porque ele não conseguiu abandonar essas práticas antes de... Lá em Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E as nossas motivações elas devem ser levadas e apresentadas diante de Deus antes de qualquer coisa. Primeiro a gente tem que ver o que Deus pensa. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Deus quer que a gente confie nele e que a gente acredite que ele será o responsável por suprir todas as nossas necessidades. A gente não precisa dar jeitinho brasileiro, não. A gente tem que confiar em Deus e não se apegar em práticas erradas, mesmo que os fins sejam com boas intenções. No final não vai adiantar nada você fazer uma coisa com intenção boa da maneira errada. Mais uma lição: suas escolhas não afetam apenas você. Prova real disso aqui: Gênesis, criação, Jardim do Éden, queda do ser humano. Quando isso acontece, Adão e Eva são incapazes de assumir que eles erraram. Não conseguem falar: olha, Senhor, realmente nós comemos do fruto e desobedecemos ao Senhor. Não, Adão fala assim: olha, Senhor, essa aqui, a mulher que tu me deste, que comeu aqui do fruto e me ofereceu. Aí ela fala: mas Senhor, a serpente que me enganou.
Ainda que a gente tenha, é importante saber disso, tá? Ainda que a gente tenha livre-arbítrio, é necessário a gente entender e refletir que as nossas decisões não afetam só a nossa pessoa, nossa bolha. As pessoas que estão ao nosso redor, como nossa família, nossos amigos, são sim afetadas. O erro lá, a decisão que Eva tomou no Jardim do Éden afetou totalmente o futuro da humanidade. Quando o Walter entra no tráfico, ele coloca a vida da sua família em risco. Bandido é assim, traficante é assim, não tá nem aí pra matar quem você ama, você quer nem saber. Uma coisa que mais coloca isso, de fato, você que é fã de Breaking Bad vai lembrar e vai saber do que eu tô falando. Na 5ª temporada, o Jesse é pego, fica refém ali de um grupo de bandidos, e esses bandidos eles tentam torturar ele e fazer uma tortura psicológica com ele. E nisso, eles capturam ali uma ex-namorada do Jesse. Ex-namorada do cara, não tem nada a ver mais com o cara, a vida dela seguiu. Eles foram lá e pegaram ela, sabe? E o que eles fizeram? Assassinaram a ex-namorada dele na frente dele. Uma pessoa normal, que não tinha mais nada a ver com o Jesse, morreu, perdeu a sua vida por causa das decisões que ele quis para sua vida. Para quem não viu Breaking Bad, o Jesse é o parceiro do Walter White ali que trabalha junto com ele. Então quando você fala, a vida é minha, eu faço o que eu quero da minha vida, não é assim. Nós somos criaturas relacionais e nossas escolhas afetam diretamente o nosso próximo. Uma hora ou outra, o que estava escondido vai vir à tona. Em Lucas capítulo 12, nós vemos ali Jesus se dirigindo aos seus discípulos, falando sobre a hipocrisia de alguns fariseus. Ele fala ali, não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Não importa o quanto a gente se esforce para fazer as coisas escondido, para querer esconder alguma coisa de alguém, essa coisa existe e ela é possível sim de vir à tona, uma hora ou outra, cedo ou tarde. E aí quem executou essas coisas ocultas fica aí exposto ao ridículo, né? Aconteceu isso lá com o rei Davi, quando ele se envolveu ali no adultério com Betseba e tentou esconder de todas as formas do marido dela que havia acontecido ali aquela relação, né? Porque ela engravidou e aí ele tentou fazer com que Urias fosse lá se deitar com ela, não funcionou. O que aconteceu? Ele teve que matar Urias para ele não saber. Porém Davi não conseguiu esconder isso daí de Deus. E Deus usou o profeta Natan para expor o seu pecado ali. Que ele mesmo estava cego, nem via a gravidade do que ele havia feito. Isso me lembra quando o Walter White contaminou o Brock, um garoto estimado por Jesse Pinkman, que colocou ali a culpa no Gus Fring. Ele deu ali de tudo para que os dois se juntassem, né, conseguissem assassinar o antigo patrão deles, né. O plano até que deu certo, até que um dia o Jesse descobriu que a artimanha do parceiro dele tinha iniciado ali um plano para colocar o Walter atrás das grades, né? Ainda que isso lhe custasse a própria liberdade. Deus examina por completo o nosso coração e é impossível esconder qualquer coisa dele. A gente pode mentir para qualquer pessoa, pode esconder nossos atos de qualquer pessoa, mas de Deus não se esconde nada. Os olhos dele são capazes de transpassar a nossa carne e olhar para dentro do nosso coração. E aí ele aponta a nossa podridão, que é a natureza pecaminosa. Próxima vez que você for querer fazer algo escondido, lembra que tem gente olhando sim. Cuidado, hein? Há sempre um anseio dentro do coração do homem para buscar a Deus. O último episódio de Breaking Bad nos apresenta um Walter White isolado ali numa cabana, novamente lutando contra o câncer, rejeitado pela família, sendo perseguido por todo o departamento policial americano, porque ele já tinha sido descoberto como sendo Heisenberg, e ansioso por fazer justiça e se entregar, mas não antes de se vingar dos seus últimos inimigos. Sem ter um carro para voltar para Albuquerque, ele encontra um veículo abandonado no meio da estrada. Ele arromba ele e tenta ligar a ignição usando uma chave de fenda lá, só que não dá certo. E ele começa a ouvir barulho de sirene tocar, os policiais já começam a chegar e ele não tem mais o que fazer. E aí ele olha para o céu e fala assim: Just get me home. I'll do the rest.
Olha só que interessante, né? Nós estamos vendo aqui então um homem que chegou a acumular 80 milhões de dólares apenas vendendo droga, mas que não conseguiu encontrar uma realização na sua vida. Pelo contrário, ele foi assaltado, seu cunhado foi assassinado, sua mulher e o seu filho rejeitaram ele, sendo que esses dois aí eram exatamente o motivo dele ter começado essa vida. Quando ele percebe que não é capaz sequer de sair daquela situação para fazer justiça, ele resolve então se entregar à morte, pedindo ali que não haja nenhuma interferência divina. Engraçado, né? No final, nada mais importa. Não interessa quanto de dinheiro que já foi acumulado, não importa. Não importa quantos bens você possui, quantos amigos você já fez, qual que é o seu status perante a sociedade. Nada é levado para a vida eterna, nada. Apenas o nosso relacionamento com o Pai que será pesado. O quanto fomos fiéis. No final é sempre a um ser que a gente pode recorrer, para Deus. Ele será o nosso único companheiro. As festas acabam, as músicas cessam, o efeito das drogas passa, mas o amor dele, cara, esse aí não passa. Não passa. Breaking Bad se encerra após 5 temporadas com uma intervenção divina. Isso depois do clamor de liberdade de Walter White, com uma milagrosa chave do carro caindo do quebra-sol e ele olhando para cima com o objeto nas mãos, confiante de que ele vai poder encerrar aquele ciclo obscuro que havia se tornado a sua vida. A justiça final do Walter White não reflete nada de um coração justo, porque ele, quando liga o carro, ele vai atrás ali de aproximadamente 15 pessoas, ali, 15 criminosos para assassinar eles e buscar vingança. Não se entrega para a polícia, né? Ele prefere morrer junto com essas outras pessoas aí. Enfim, se entregou totalmente ao pecado. Mas, ainda que essa história não tenha sido escrita por um autor cristão, como é o caso de outras obras, ela possui lições valiosíssimas para a nossa vida, espirituais, mentais. Esse que é o legal, cara, esse que é o legal da cultura pop, a gente poder tirar coisas valiosas ali das coisas que a gente gosta, mesmo que seja para seguir o exemplo ou para não seguir. E infelizmente o Walter White, ele é um exemplo de como não fazer. O Vince Gilligan, ele está escrevendo aqui um manual de como um cristão ou qualquer outra pessoa, não precisa nem ser cristão, não deve agir em certas situações. Que nós não sejamos, meus amigos, que eu e você não sejamos como Walter White, incapazes de largar o crime, incapazes de largar o pecado, enganados pelos desejos de poder, de dinheiro, enfim. E que nós possamos, sim, nos reconciliarmos com Deus, que está sempre de braços abertos para nos oferecer o perdão e curar as nossas feridas. É isso, meu querido nerd. Olha, tinha mais coisa? Tem mais coisa sim de Breaking Bad, mas não quis colocar nesse vídeo porque senão ia ficar um vídeo gigantesco. Então, se você gostou desse vídeo aqui e quer ver uma parte 2 de Breaking Bad, você coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo nos comentários se você acha que devo fazer uma parte 2. E compartilha esse vídeo para aquela pessoa ali, para aquela rapaziada que é fã de Breaking Bad, para aquele povo que curte a série, que é fã de não só de Breaking Bad, mas também de Better Call Saul, que é uma série derivada de Breaking Bad, né? E você possa colocar em prática todas as lições que foram ditas aqui, beleza? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e também de nos seguir nas nossas redes sociais. O seu apoio é muito importante para que nós continuemos essa caminhada de levar Cristo através de algo tão incrível que é a cultura pop. O Senhor se faz presente aqui e eu espero que Ele faça presente aí com você também, para que a sua jornada seja livre de qualquer empecilho de pecado, de vícios, e você possa ser fiel a Ele, assim como Ele é fiel contigo. Amém? Tenha uma ótima semana, compartilhe o vídeo, se inscreva e é isso. Meu nome é Gustavo, esse aqui é o Fé Geek, levando a palavra de Deus da maneira mais incrível de todos os tempos. Valeu!